Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 213, módulo 16. O assunto: frequência e como se mede a frequência. Vamos lá? Se você tivesse a possibilidade de observar o fluxo de elétron num circuito de corrente alternada, veria que ele se desloca num sentido de direção durante um certo período de tempo e depois para. Em seguida, vocês veriam a corrente de elétron deslocar-se no sentido oposto durante um certo período de tempo e para novamente. Este movimento de vai e vem continua enquanto a corrente alternada estiver fluindo. Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos um gráfico que pode ser usado para representar a tensão alternada ou o fluxo de corrente alternada no circuito de sua casa. Este gráfico tem uma forma particular de onda, conhecida como onda senoidal. Onda senoidal é uma representação bastante precisa das características da tensão e da corrente usada em residências e indústrias. Este tipo de tensão alternada, ou corrente alternada, é conhecida como tensão senoidal ou corrente senoidal. Vamos estudar agora o gráfico para termos certeza de ter entendido perfeitamente o que ele significa. A discussão ela será com relação ao fluxo de corrente, mas o gráfico se explica também perfeitamente a tensão. No primeiro ponto do gráfico, observe, o valor da corrente é considerado ser 0 volts. Observe o gráfico. O primeiro ponto está na linha de tempo, que é frequentemente chamada base de tempo. Base de tempo. De modo que podemos dizer que neste determinado instante, isto é, o tempo que corresponde ao primeiro tempo, o gráfico, a corrente ela é 0 volts, 0 ampere. No nosso caso é a corrente, nesse caso é 0 ampere. Um pouco mais tarde, a corrente ela aumentou para um valor positivo, indicando no segundo ponto. Observe o segundo ponto no gráfico. Vocês, alunos, deveriam entender que os termos positivo e negativo são relativos. Não tem significado físico real nenhum. Se você pudesse instalar no circuito um aparelho, iria então observar que os elétrons ele se movimenta da esquerda para a direita. Poderia então dizer que estão indo no sentido positivo. E quando os elétrons se deslocam da direita para a esquerda, você diria que estão indo no sentido negativo. Preste atenção. Se vocês, alunos, pudessem instalar no circuito um aparelho, iriam observar que os elétrons se movimentam da esquerda para a direita. Observe bem, da esquerda para a direita. Poderia então dizer que estão indo no sentido positivo. Agora, quando os elétrons se deslocam da direita para a esquerda, isto é, direita para a esquerda, você diria então que estão indo no sentido negativo. O termo positivo e negativo não tem um significado real, é apenas uma convenção. O terceiro ponto. O terceiro ponto, de acordo com o gráfico, observe, a corrente ela atingiu seu valor positivo máximo. Depois deste instante, a corrente ela diminui até atingir 0 ampere, no quarto ponto. Observe. Se você estiver observando esse fluxo de corrente através de um fio durante um período de tempo, correspondente ao intervalo entre o primeiro ponto e o quarto ponto, vocês, alunos, diria que os elétrons se deslocou da esquerda para a direita,
usando a definição acima do positivo e do negativo. Depois de a corrente ter parado no quarto ponto, ela começa então a fluir no sentido oposto. Observe com atenção o gráfico. Entre o quarto ponto e o quinto ponto, a corrente aumentou no sentido negativo. Ela continua aumentando até atingir seu valor máximo negativo no sexto ponto. Depois deste ponto, que é o sexto ponto, a corrente ela começa a diminuir novamente até finalmente atingir o valor de 0 ampere no sétimo ponto. Observe com atenção o gráfico. Se você estiver observando o fluxo de elétron durante o período de tempo entre o quarto ponto e o sétimo ponto, você diria que os elétrons estão se deslocando da direita para a esquerda. Depois de passar pelo sétimo ponto, os elétrons começam a se deslocar novamente no sentido positivo. Isto é, se desloca da esquerda para a direita. Um ciclo completo de corrente ocorre entre o primeiro ponto e o sétimo ponto. Observe o gráfico. Durante o meio ciclo, a corrente começa a fluir no sentido de direção. Observe que ela para e começa a fluir novamente no sentido oposto. Se vocês, alunos, pudessem observar os elétrons em movimento em vai e vem nos fios de sua casa, vocês veriam que ocorre 60 ciclos por segundo, 60 ciclos completos de corrente a cada segundo. Evidentemente, ninguém poderia realmente contar este ciclo observando o movimento dos elétrons. Porém, existe método indireto para determinar o número de elétrons por segundo. Se você pensar por um momento, 60 ciclos por segundo é uma corrente que varia muito rápido. Observe. Porém, pelos padrões da eletricidade e da eletrônica, os 60 ciclos é um valor bastante baixo de ciclo por segundo. O número de ciclo por segundo é conhecido como frequência. Frequência. Vou repetir, presta atenção. O número de ciclo por segundo é conhecido como frequência. Frequência da corrente. A frequência da tensão e da corrente no sistema elétrico de sua casa é de 60 ciclos por segundo. A frequência era antigamente medida em ciclo por segundo. Infelizmente, o termo ciclo, que é a variação entre um ponto e outro, e ciclo por segundo, que é a frequência, era bastantemente confundida entre os escritores e os técnicos. Para evitar este problema, o termo ciclo por segundo não é mais usado. Foi substituído pelo termo hertz. Hertz, que é a unidade da frequência. Um hertz é um ciclo por segundo. O que significa um intervalo de tempo de 1 segundo. Uma frequência de 60 ciclos por segundo é agora chamado uma frequência de 60 Hz. Observou-se que uma corrente de 60 Hz representa uma corrente que varia rapidamente, porém esta frequência é baixa se comparada com a frequência de outro sistema. Para você ter uma ideia de como esta frequência é baixa em comparação com outro sistema, vamos compará-la com a frequência de uma estação de rádio que opera a 1.500.000 Hz no mostrador do seu rádio. Observe ao lado a antena. Se você pudesse observar os elétrons fluindo no circuito da antena desta estação de rádio, vocês, alunos, iriam achar que a corrente ela tem uma frequência de 1.500.000 Hz.
ciclo por segundo. Uma corrente que varia tão rapidamente é algo além da imaginação, porém não representa de forma alguma mais alta frequência usada em eletrônica. Num sistema de radar, por exemplo, na faixa X, por exemplo, a corrente ela varia a uma taxa de 10 bilhões de Hz por segundo, de modo que você pode ver que a corrente alternada de 60 ciclos por segundo em suas casas é uma corrente alternada de baixa frequência. Apesar de a onda senoidal ser a mais importante de todas as formas de onda para corrente e tensão alternada, não é a única em uso. O formato da onda de corrente alternada, ela pode ser uma onda quadrada, uma onda dente de serra ou qualquer outro formato de onda. Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos alguns exemplos de formato de onda usada em sistema eletrônico. A linha horizontal é às vezes chamada a base de tempo. Esta base de tempo, ela pode ser marcada em segundo, milissegundo ou microsegundo. Existe uma outra maneira de ilustrar a base de tempo, conforme indicado nesta outra figura ao lado. Observe. Observe que neste desenho, a base de tempo é marcada em grau, em vez de segundo ou divisão de segundo. A razão para esta marcação em grau pode ser entendida considerando o condutor girando num campo magnético, indicado à esquerda do gráfico. Observe o gráfico à esquerda. Conforme o condutor gira, será gerada uma tensão alternada. O condutor ele começa no ponto A e gira no sentido anti-horário. Iremos considerar o ponto A como sendo 0 grau no gráfico da tensão. A tensão gerada neste ponto é 0 volts. Quando o condutor girou 45 graus para a posição B, observe o gráfico, a tensão gerada aumenta para um valor positivo. Isso está representado pelo ponto B no próprio gráfico. Quando o condutor está no ponto C, observe o gráfico, o valor da tensão gerada é máximo, e isso está indicado na marcação de 90 graus no próprio gráfico. Observe que neste momento, o condutor girou de 90 graus de sua posição 0 entre o polo magnético. Se você seguiu o caminho do condutor em rotação, no caso deu 360 graus, irá encontrar o ponto correspondente no gráfico relacionado com a tensão induzida no condutor a cada ângulo. Preste atenção. Se vocês, alunos, seguiu o caminho do condutor em rotação nos 360 graus, irá encontrar os pontos correspondentes no gráfico relacionado com a tensão induzida no condutor de cada ângulo. Assim, ao invés de marcar a base do gráfico em segundo, podem ser marcadas em grau, conforme foi indicado pela figura. Observe. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.